Então vamos lá. Vamos lá. Vamos começar esse nosso webinar. Eu estou muito ansiosa por estar aqui com vocês. Eu sou Carolina Paiva, sou Google Trainer e eu estou muito feliz de estar nessa manhã compartilhando desse momento com todos vocês. Caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês podem continuar comentando aí, que vão me atualizando sobre as perguntas de vocês. Eu acredito que vocês já conhecem as ferramentas do G Suite for Education. Esse é o pacote do Google que oferece ferramentas para a sua escola, ferramentas para que você possa gerenciar a sua sala de aula, para que você possa administrar as atividades, para que você possa se comunicar e colaborar com seus professores, seus colegas de trabalho e principalmente os seus alunos. Todas as instituições de ensino são elegíveis para adquirirem esse pacote do G Suite for Education. Então, se você está em uma escola que ainda não utiliza o G Suite for Education, no final, ao responder o nosso formulário, você coloca na última pergunta dos comentários que você gostaria de ser uma escola e nós vamos entrar, uma escola que usa G Suite for Education, e nós vamos entrar em contato com você, passando o que for necessário para que você adquira essas ferramentas para usar com os seus alunos. Então, dentro desse contexto do pacote do G Suite for Education é que nós vamos iniciar a nossa webinar hoje. Nós temos uma situação-problema e a partir disso que nós vamos trabalhar com vocês o conteúdo do Google Formulários. Para quem não conhece, o Google Forms é uma das ferramentas que o G Suite for Education oferece para os professores, mas ela também não está restrita às ferramentas do Education. Se você tem uma conta de Gmail pessoal ou uma conta corporativa, você também vai ter acesso a essa ferramenta. Ela serve para, basicamente, captura de dados. Um formulário, ele pode ser um formulário de avaliação, pode ser um teste, ele pode ser diversas coisas, inclusive uma atividade na sala de aula. E hoje nós vamos ver nesse contexto. Ontem vocês viram o que era o Google Sala de Aula, que é esse ambiente virtual de aprendizagem, onde você coloca os seus alunos nessa sala de aula e você pode interagir com eles aplicando atividades, passando material de sala, se comunicando. Então, no final, vocês vão ter um momento para dúvidas. Eu vou abrir um momento para tirar todas as dúvidas que vocês estão colocando aí no chat. E aí, vocês colaborem bastante, que eu quero aproveitar para ajudar vocês, principalmente nessa situação em que estamos. Eu vou procurar ser bem rápida e sucinta. Então, se eu estiver indo rápido demais, comentem. E se vocês precisarem de qualquer ajuda depois também, pode ficar tranquilo que eu vou ajudar. Estamos diante de uma situação em que os professores de uma escola prepararam um material pedagógico para os seus alunos realizarem esses trabalhos em casa durante o período das interrupções das aulas. Mas como garantir que os seus alunos irão fazer essas atividades e como, enquanto professor, acompanhar esse processo e avaliar o processo dos seus alunos? Então vamos lá. Primeiramente, o que eu indicaria, como é que o Google pode te ajudar nessa situação? Eu indicaria que você tivesse um ambiente virtual, uma sala de aula, para que você pudesse se comunicar com seus alunos. Um lugar único onde você vai manter essa interação com eles. Um lugar onde você vai poder enviar seus trabalhos e aplicar novas tarefas, inclusive avaliar o que tem sido feito. Acesse o seu Gmail e lá em cima, quando você abrir qualquer aba do seu navegador do Google Chrome, ou ao lado da sua identificação, você vai ver o mosaico do Google Apps. Neste mosaico você vai ver todas as ferramentas que estão à disposição desta sua conta. O Google Sala de Aula provavelmente estará lá embaixo. Então você pode rolar a barra para procurar este ícone do Google Sala de Aula. Acesse o seu Google Sala de Aula para criar
a sua primeira turma com os seus alunos. Ao acessar, você vai ver este ambiente na tela, onde todas as suas turmas, tanto as que você é aluno, e tanto as que você é professor, as que você participa. Para as contas de Gmail, você não precisa se identificar enquanto professor ou aluno, mas se você está utilizando uma conta educacional e se esse é o seu primeiro acesso ao Google Sala de Aula, você precisa informar que você vai utilizar o Google Sala de Aula enquanto professor, porque isso vai te dar a permissão de criar turmas e também participar das turmas. No momento em que você escolhe ser professor, lembrando que isso é somente para contas institucionais, se você está usando Gmail, você não precisa escolher essa opção, porque você já vai ser automaticamente um professor e vai ter a possibilidade de criar turmas. Ao acessar o Google Sala de Aula e clicar como professor, lá em cima vocês estão vendo esse ícone do mais. É neste botão que vocês vão criar uma turma, criar uma sala de aula. Meu objetivo nesse webinar não é exatamente explicar a vocês como funciona essa ferramenta do Google Sala de Aula, porque ontem nós já tivemos este momento, então no final eu vou deixar um link disponível para vocês, caso vocês queiram consultar como criar uma sala de aula, como funciona este ambiente. Mas não se desesperem, vou fazer rapidamente aqui a minha primeira turma para que a gente possa fazer esses testes. Essa turma vai ser a minha turma do terceiro ano. Aliás, minha matéria de ciências. Eu vou colocar o nome da turma de ciências e na seção eu vou colocar a minha turma, terceiro ano A. Com a minha turma criada, eu já vou poder convidar os meus alunos para participar deste momento, né, desta turma. E aí é neste ambiente em que eu vou postar as minhas atividades. Nós estamos no mural, na aba de atividades. Eu vou criar a minha primeira atividade e vou postar aquele trabalho que eu tinha feito, enviado para que a minha coordenação distribuísse para os alunos. Eu quero garantir que eles vão fazer. Então, o Google Sala de Aula, junto com o Google Formulários, pode me ajudar a acompanhar essa realização. No Google Sala de Aula, lá na turma que eu criei, eu vou criar uma nova atividade, mas é uma atividade com teste. Ao criar essa minha atividade com teste, primeiro eu tenho que nomear, dar o título dela, vou botar reciclagem, que vai ser o tema da nossa aula. Tópicos de reciclagem. Esse foi um atalho muito interessante que o Google criou. É a maneira mais prática de você criar um teste e já vincular ele à sua sala de aula. Eu achei esse atalho super interessante porque diminui a quantidade de cliques que a gente precisa dar para fazer esta ação. No momento que você clica para criar uma atividade com teste, o Google já cria no seu Google Drive um formulário. E aí você vai poder editar este formulário, incluindo as perguntas, as atividades que você quer fazer, para esperar esse feedback do aluno e garantir que ele está resolvendo as questões. No momento em que o Sala de Aula, nessa postagem que ele criou o Google Formulário, você vai acessar, é só clicar aqui, este seu novo teste. Primeiro passo, nomear o arquivo do seu teste aqui em cima, tá? Este título que eu estou escrevendo agora vai ser o título em que meus alunos vão visualizar. Seria o título da prova, o título do teste. Então, tópicos de reciclagem. Abaixo do título eu posso descrever um pouco sobre o meu formulário, mas isso é opcional. Eu posso dizer, por exemplo, formulário destinado às turmas do terceiro ano, para que realize no momento de casa, ou então formulário de revisão, mas isso é opcional.
O formulário ele já vem com a primeira questão feita, mas ela está sem enunciado. Então você precisa editar. Onde tem aqui, ó, questão sem título, basta clicar para inserir o seu primeiro enunciado da questão. Essa é a sua primeira questão, onde você vai incluir o enunciado e escolher o tipo de resposta. Como que seu aluno vai responder? Vai ser por múltipla escolha? Ele vai ter uma alternativa correta? Ele vai ter várias alternativas em que ele precisa selecionar as verdadeiras, por exemplo? Vai ser uma pergunta aberta, onde ele precisa dissertar sobre o assunto? Então, você vai ter vários tipos de entrada para inserir essa sua pergunta. Eu já preparei aqui, ó, eu já tinha um material. Esse foi o material, teoricamente, né? Que nós enviamos para a coordenação com o nosso questionário para os nossos alunos. Então, eu vou simplesmente repassar esse conteúdo para o meu formulário, para que eu possa acompanhar de forma real o que é que tem sido feito. No primeiro enunciado é sobre a relação das cores com a reciclagem. Essa é a minha pergunta. A alternativa que paria corretamente o material com a cor do cesto é... Eu tenho essas alternativas: A, B, C, D e E. A minha alternativa correta é esta segunda, mas eu vou precisar inserir todas as alternativas para que meu aluno possa escolher qual seria a correta. Uma vez que eu copiei todas as alternativas, neste lugar das opções, basta eu clicar e colar as alternativas que eu copiei. Maravilha, né? No entanto, agora é o momento de eu dizer qual é a alternativa que está correta nesta questão. Tá vendo esse botão aqui no cantinho chamado chave de resposta? É nele que você vai clicar para indicar qual é a alternativa correta. Ao clicar, você vai ver que ele mudou um pouco a estrutura desse quadrado para selecione as respostas corretas. Neste momento, é o que você vai escolher. Nesse caso é essa daqui, né? Deixa eu só verificar. Não, é a segunda. A segunda alternativa. Esta alternativa é a correta. Então, o formulário vai se encarregar de verificar quais foram os alunos que responderam corretamente e os alunos que não responderam corretamente. Nesta mesma janela, eu tenho a opção de adicionar uma pontuação para essa minha questão. É totalmente opcional, tá certo? Você pode exigir pontuação, como você pode deixar valendo 0 pontos. No meu caso, eu vou fazer valendo 2 pontos. Outra opção ainda nesta janela é o seu feedback de resposta. Você pode adicionar um feedback para essa questão, para que os alunos que acertaram, aqui ó, para os alunos que acertaram, eles possam ver o seu feedback, por exemplo. Parabéns! Resposta correta. E para os alunos que erraram, eles também vão ter a oportunidade de ver a resposta correta, como receber um feedback do professor. Por exemplo, você pode disponibilizar para os seus alunos um momento de ensino, justamente nos momentos em que ele não conseguiu alcançar a resposta correta, é o momento ideal para que ele possa aprender qual seria a resposta correta, não é? Então você pode adicionar um link, uma reportagem, um vídeo, para que ele possa entender onde foi que ele errou. Nesse caso, eu vou adicionar um vídeo do YouTube. Aqui, ó. Infelizmente, não foi dessa vez. Acesse o vídeo e entenda o que está incorreto. Neste ícone aqui do YouTube, parece um ícone de play de vídeo, né? Então você pode clicar para inserir um vídeo no YouTube. Digamos que eu já fiz essa triagem, você também já fez essa triagem de vídeos que você gostaria de permitir que seus alunos assistissem. Então, eu vou pesquisar um vídeo sobre reciclagem. Um vídeo curto, né?
e disponibilizar para que meus alunos possam estudar a partir desse vídeo. Caso você queira disponibilizar um outro link, um site na internet, um jogo online ou uma reportagem, você pode clicar neste botão desta corrente para inserir o link que você quer que seu aluno acesse, certo? A partir do momento que eu insiro o feedback, tanto para quem acertou quanto para quem errou, eu posso salvar e a minha primeira questão está pronta, ok? Lembrando que feedback e pontuação são opcionais, tá? Acredito que a única coisa que você precisa se preocupar é em informar a esse formulário qual é a alternativa correta da sua questão. Uma vez que este momento está pronto, basta clicar em concluído. Perfeito, sua primeira pergunta está pronta. Agora é o momento de continuar e adicionar mais uma. Tá vendo este menu aqui ao lado? Estes são os botões que você pode trabalhar para incluir no seu formulário. Neste primeiro, caso você não lembre nada do que eu estou falando, se você simplesmente posicionar o seu cursor em cima de cada botão desse, você vai perceber que ele já diz para que ele serve, né? No primeiro botão é para adicionar uma nova pergunta. Então, já que você terminou a primeira, você pode continuar para a próxima. Clica neste botão e vá em frente. Próxima pergunta, mesmo estilo. Percebam que agora o foco saiu desta pergunta de cima e ele veio para a pergunta de baixo, que está sem enunciado como anteriormente. Eu vou pegar o enunciado da minha ficha, que eu tinha preparado para coordenação, e copiar mais uma vez e adicionar também as alternativas. Para adicionar as alternativas, basta eu clicar em opção e colar as alternativas que eu copiei, ou então simplesmente escrever. Se você simplesmente der o Enter, ele já entra para uma nova alternativa. Ok? Mas eu não gostei dessas alternativas, eu errei. Se você quiser apagar a alternativa que você criou, basta clicar aqui, ó, no X ao lado desta alternativa e ela vai sendo excluída. Eu vou inserir minhas próximas alternativas. E agora você já sabe o que eu devo fazer. Escolher a resposta correta. Mais uma vez, basta clicar em chave de resposta para escolher a alternativa correta. Ao clicar, eu posso dar a pontuação ou não. Eu vou escolher 2 pontos e escolher a alternativa correta. Posso adicionar o feedback ou não. E está concluída a minha segunda alternativa. Agora eu queria mostrar uma nova coisa para vocês. Percebam que, à medida que eu passo o meu cursor ao lado de cada alternativa, uma imagem, um ícone aparece aqui ao lado. Ó. Um ícone de imagem do Google. O que isso quer dizer? Eu posso associar a cada alternativa uma imagem. Isso é muito interessante para as professoras da educação infantil. Para os alunos que ainda não sabem ler, você pode associar suas respostas a imagens e não necessariamente a textos. Vamos ver uma outra pergunta que eu posso utilizar este recurso. Para adicionar mais uma pergunta, basta clicar neste ícone aqui ao lado, adicionar uma pergunta, ó, e eles vão se encaixando uma abaixo da outra. Deixa eu ver aqui uma questão que eu posso usar uma imagem. Eu vou usar essa terceira mesmo. Qual dos materiais abaixo podem gerar algum tipo de combustível? Copiei o enunciado, colei na minha pergunta e percebam que o Google é tão inteligente que ele já compreendeu que nesta questão eu posso ou não ter mais de uma alternativa correta. Por isso que automaticamente ele mudou a minha opção aqui de escolha, onde estava a múltipla escolha, que seria uma alternativa somente, ele selecionou como caixas de seleção. Isso quer dizer que o aluno vai poder escolher mais de uma opção. Mas, neste caso da minha atividade, eu só tenho uma alternativa correta, né? Mas eu vou criar 2, porque aí
Vocês vão ver como funciona isso. Vamos lá. Copiei as minhas alternativas. Vou colar. Ou posso escrever. E eu vou dividir essas daqui, ó. Plástico. Ops, errei. Plástico e óleo de cozinha. Eu quero dividir essas duas questões, essas duas alternativas para poder permitir que o aluno selecione mais de uma alternativa. Então vamos lá. Para cada alternativa dessa, eu posso atrelar uma imagem. Estão vendo? À medida que eu passo o cursor, o ícone está aqui. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em óleo e metal. Eu tenho várias opções para inserir as imagens. Eu posso pegar ela de algum banco meu de fotos, ou eu posso pesquisar na internet, que é o que eu vou fazer. Pesquisar de imagens do Google. Honestamente, eu nem lembro, acho que era... Não. Tá, óleo e metal, vê se aparece, né? Essa não seria a melhor imagem, né? Mas, somente a efeito ilustrativo, nós vamos inserir esta segunda imagem aqui, ó. Uma vez que eu clico nela, basta selecionar inserir e ele já vai estar associado a esta imagem, a esta alternativa. Papel. Mesmo esquema. Clica no ícone, pesquisa no Google, seleciona a imagem e insere. Seleciona a questão ou a alternativa, clica no ícone, pesquisa no Google, não é que eu esqueci? Plástico. Pesquisa no Google e insere a imagem. Tá tudo ok com a conexão por aí? Ok. Tem alguma dúvida que eu possa responder? Calma, deixa eu inserir aqui, já eu leio. Você quer ler pra mim? My helper. Eu tenho um helper aqui que não aparece nas câmeras. Um plástico e óleo de cozinha. Eu vou tirar esse... Vou tirar essa alternativa, tá certo? Metal. Vou mudar pra não ficar confuso. Eu não mostrei pra vocês. Eu não gostei dessa imagem que eu adicionei. Então eu cliquei aqui no X para retirar a imagem do óleo. Eu vou alterar a imagem aqui, ó, do metal. Porque não gostei. Como eu disse, é apenas ilustrativo para o nosso webinar, ok? Eu faria um trabalho muito melhor. Eu acredito que vocês também. Então vamos lá, a última que seria o óleo de cozinha. Tá mais prazer, né? Óleo de cozinha, seleciona a imagem e insere. Agora, este é o momento, como vocês já sabem, de inserir a alternativa correta. Neste caso desta alternativa, meus amigos, nós temos duas alternativas que são corretas. Então, você pode selecionar as duas. Essas duas são plástico e óleo de cozinha. O seu aluno vai precisar selecionar as duas para que o formulário compute como correta esta questão. Mais uma vez, 2 pontos para ela e concluído. Outra coisa muito interessante que você pode fazer no seu formulário e que eu adoro é que, além de perguntas, você pode inserir vídeos e garantir que os seus alunos vão assistir. Porque às vezes nós enviamos um vídeo que nós achamos muito legal, mas a gente não sabe se eles realmente assistiram. Então, uma forma que você tem de garantir que seus alunos vão assistir
é incluir esse vídeo no formulário e fazer uma pergunta relacionada a ele. Então vamos lá. Quando eu terminei essa minha última questão, eu vim neste menu aqui ao lado. Agora, ao invés de adicionar uma nova pergunta, nós vamos adicionar um vídeo do YouTube. Este vídeo você já fez a triagem e você quer falar sobre reciclagem em Recife. Este vídeo, digamos, eu não fiz essa triagem. Digamos que esse vídeo seja muito interessante, você vai adicionar. Adicionei o vídeo e agora eu posso colocar um título para ele. O que eu gosto normalmente de colocar os títulos. Percebam que isso não é a pergunta, tá certo? Isso é o título a respeito do vídeo. O que eu gosto de colocar quando eu insiro um vídeo nos meus formulários é a seguinte frase: assista o vídeo para responder a questão seguinte. No caso da educação infantil, isso poderia ser uma historinha. E aí você poderia colocar perguntas sobre quem foi o personagem, quem fez isso, nas questões seguintes, tá certo? Você tem a opção também de aumentar aqui, ó. Uma vez que você clica na imagem do vídeo, você pode aumentar a imagem e até centralizar. Eu tenho um pouco de agonia, eu vou centralizar todas as minhas imagens aqui. Então eu vou centralizar esse meu vídeo e agora é o momento em que eu insiro as perguntas para garantir que meus alunos vão assistir, né? Vocês já sabem, menu ao lado, procura o ícone de adicionar uma pergunta. E para ser bem simples, eu vou colocar simplesmente qual a parte do vídeo que você mais gostou. Obviamente eu poderia caprichar nessa pergunta, mas somente para mostrar esse novo tipo de entrada. Neste momento o aluno vai precisar escrever sobre qual parte do vídeo ele mais gostou. Então a gente não vai inserir alternativas. Ao invés de múltipla escolha, nós vamos clicar aqui ao lado e pedir para que o aluno escreva ou resposta curta ou um parágrafo. A única diferença entre essas duas alternativas é a quantidade de caracteres que elas permitem. A resposta curta, ela já lhe garante assim, uma grande quantidade de caracteres, mas o parágrafo seria ideal para redações, por exemplo. Eu vou colocar resposta curta, neste meu caso. E aqui, meus caros, eu não tenho uma chave de resposta, ou seja, eu não tenho uma resposta correta, mas eu posso clicar em chave de resposta e ao invés de dizer qual é a resposta correta, eu posso simplesmente colocar uma pontuação para que todo aluno que responder, ele ganha uma pontuação relacionada, tá certo? Eu vou incluir 2 pontos e está concluído. Pronto, o seu formulário está pronto. Agora, você precisa saber como ele está ficando. Neste momento, lá em cima no seu formulário, nessa aba aqui, ó, ou nesta faixa aqui em cima, você verá 3 ícones. Uma paleta de cores, em que você pode alterar as características do seu formulário. Aqui a cor, você pode colocar uma imagem aqui relacionada a este título. Eu vou escolher essa imagem. O Google já te fornece várias opções de imagem, estão vendo? E você também pode colocar imagens próprias suas aqui, ó, em fazer uploads ou pegar imagens que estão no seu Google Fotos. Certo? Eu vou escolher uma aqui do sapinho, que eu achei fofo. Você também pode alterar o estilo da fonte, mas eu vou deixar em básico. Depois vocês vão ter tempo para treinar. A partir do momento que eu já terminei a minha personalização, eu posso visualizar como o meu formulário vai ficar para o meu aluno. Vejam só. Ao clicar nesse olhinho, ele vai abrir uma nova aba. E é assim que o seu aluno vai ver. Quando você enviar o link para ele, ele vai ver o seu formulário dessa forma e vai poder responder. Vamos responder só para ver como é que está ficando, tá certo? Neste caso, a alternativa eu sei que não é essa, mas ela está incorreta. Esta aqui está correta. Esta aqui eu não. Vou responder incorretamente também. Não, responder correto. E
dar a minha resposta sobre o vídeo. Lembram que lá no momento que eu estava editando eu não consegui dar play, mas o aluno consegue dar play. Ele consegue dar play no vídeo e assistir no próprio formulário, ele não precisa ser redirecionado para uma nova página. Então vamos lá, o aluno terminou de assistir, respondeu e vai enviar a resposta para o seu professor. Agora, meus caros, esse é o momento mais legal do Formulários e já é o momento que a gente vai finalizando a nossa webinar. A partir do momento que o aluno responde, ele tem a opção de ver o que foi que ele acertou e corrigir na mesma hora. Corrigir não, sem saber o que é que acertou, o que é que errou, né? O aluno está vendo aqui, ó, em ver pontuação. Olha só, ele teve uma total de 4 pontos e valia 8. Ele errou esta primeira questão. E olha só que interessante, o feedback que nós escrevemos para ele apareceu bem aqui. Ele não respondeu corretamente, mas ele pode assistir este vídeo que o professor separou para que ele possa aprender mais sobre esta questão da reciclagem. Nas próximas questões ele foi bem sucedido, olha só, muito bem. E o que aconteceu aqui? Essa pergunta, como ela é uma pergunta aberta, ela computa automaticamente como incorreta, mas você, professor, vai poder depois alterar essa pontuação caso você esteja usando perguntas abertas para os seus alunos, tá certo? Você vai ter que ter essa disponibilidade de ir no formulário e alterar a pontuação à medida que você vai avaliando as respostas e vendo se elas merecem essa pontuação, tá certo? Então, seu aluno aqui, ó, já teve um feedback rapidamente do que ele acertou e do que ele errou. E você, professor, também teve esse retorno do seu aluno. Vejam só. Estamos na aba de perguntas, você estava editando todo o seu formulário, mas agora você tem uma resposta registrada, que é a resposta do seu aluno. Neste resumo, você vai ter Caímos? Não? Está tudo ok? Neste resumo, você vai ter aqui uma visualização gráfica de tudo que foi feito pelos seus alunos. Obviamente, eu só tenho uma alternativa, então meus gráficos estão mais ou menos assim. Para cada alternativa ou para cada pergunta, você vai ter um gráfico relacionado e você pode utilizar esses gráficos na avaliação dos desempenhos dos seus alunos, mostrar em sala ou até enviar para algum setor responsável para coordenação. Olha, aqui ó, copiar gráfico. Nesse caso, 100% dos nossos alunos responderam corretamente quanto tempo o vídeo leva para se decompor, ou seja, essa aula foi legal, fixou bastante na mente deles. Mas nessa daqui ó, em relação ao material e à cor da reciclagem, os alunos ainda não estão indo muito bem. Então a gente já sabe, por esse dado aqui que nos foi apresentado, que essa é uma questão que nós vamos precisar trabalhar novamente em sala de aula para reforçar esse conteúdo, tá certo? Ok, nosso formulário está pronto, mas como é que eu faço para que meu aluno responda? Como título da nossa webinar, a maneira mais fácil para que seu aluno responda e você tenha esse retorno é utilizando o Google Sala de Aula. Lembra que nós estávamos simplesmente preparando o nosso formulário? Ele abriu essa aba aqui, nós vamos retornar para a sala de aula e nosso formulário está pronto. Basta nós postarmos para os nossos alunos. A instrução é opcional, o formulário já está aqui e essa opção ó, de importação de notas já está ativa, porque a nota que seu aluno tirar lá no formulário e os acertos que ele tiver já vai ser importada para o seu Google Sala de Aula e você vai poder ter isso tudo em planilhas. Mas não se desesperem, planilhas não é um nome para assustar vocês. Olha só, meu formulário está pronto. Eu já sei para quem eu vou enviar, né? Neste caso, é somente para a turma de Ciências do terceiro ano. Eu poderia adicionar outras turmas e postar ao mesmo tempo, mas para nós vamos fazer somente para a turma do terceiro ano. Olha, a partir do momento que ele importa notas, essa pontuação ela é automaticamente modificada, tá certo? Ela fica equivalente à pontuação que nós geramos nesse formulário, que o total foi de 8 pontos. Então, eu não preciso alterar isso agora. Se você quiser colocar uma data de entrega, eu vou colocar para os meus alunos uma data de entrega.
e vamos criar a atividade. Tá criado, eu adoro quando os meus filhos nascem assim. Agora eu preciso que meus alunos respondam, mas eu não tenho alunos na minha turma, como é que eu posso fazer isso? Nessa aba aqui chamada pessoas, opa, errei, na aba de mural. Em pessoas eu vou ver que eu não tenho nenhum aluno, né? Nós só temos a professora aqui. Mas no mural e também aqui em pessoas nós vamos ter o código da sua turma. Este código, gente, é o código que os meus alunos vão acessar vão acessar a nossa turma e responder todas as atividades e ter acesso aos materiais e conversar com o professor, tirar dúvidas nesse ambiente, tá certo? Essa é a forma mais interessante que os seus alunos podem usar para acessar. Então, eu vou pedir para a minha equipe, que está a postos, meus alunos. 3TX. Infelizmente, vocês que me assistem não vão conseguir participar dessa minha turma porque ela está dentro do meu domínio institucional. Então, se você é professor em escola que usa Google, você vai perceber que nenhum outro aluno de outras escolas podem acessar a sua turma, somente alunos que tenham conta da sua escola. Então, meus alunos vão acessar agora a minha turma e eles vão responder minha atividade, porque é assim que eu quero que vocês vejam como funciona. Por enquanto eles vão acessando, eu vou respondendo as perguntas de vocês. Eu acho que eu vou... E aí, já me escutam novamente? Vamos lá. Eu não tô com acesso ao YouTube, tá? Eu tô só vendo minha tela. Deixa eu botar eu grande aqui pra vocês. Olha, meus alunos entraram. Oi? Estou aqui e vou responder as perguntas de vocês. Vamos lá. Milena perguntou como... Ah, tá. Como eu dito o texto do enunciado? Sublinhar, pôr em negrito. Infelizmente, ainda não é possível fazer isso no Google Formulários, tá certo? Mas nós temos um complemento. É um complemento, é um site. É um site, eu posso publicar depois. Vocês podem até comentar lá no vídeo. Não, esqueci, sumiu. Vocês podem comentar lá no formulário quando vocês forem responder que vocês querem ter acesso a esse site e eu envio para vocês por e-mail. É um site que, na verdade, você vai digitar o texto e copiar ele em negrito ou copiar ele sublinhado. O Formulários ainda não te dá permissão de fazer essa edição do estilo do texto ainda, tá? O Jeff falou que sempre coloca como primeira pergunta o nome completo do aluno para que ele saiba quem respondeu e como vai ser o resultado de cada um. Mas, Jeff, eu adorei a sua alternativa, isso é muito legal, especialmente se você estiver usando o seu Gmail pessoal. Mas quando você está em uma conta educacional e você posta ele no sala de aula, automaticamente você vai ter as respostas vinculadas aos seus alunos. Você não precisa, neste caminho que eu fiz, colocar essa pergunta, porque os seus alunos já vão estar identificados, tá certo? Sobre as questões com fotos... Eu não sei se o que eu falei foi suficiente para vocês, de adicionar a imagem, certo? Mas tem outra coisa que eu gostaria de falar. Vejam só, Eita, eu esqueci de... Eu esqueci de compartilhar com vocês. Pronto. Aqui, nessa minha questão de volta para o formulário, eu posso também associar uma imagem ao meu enunciado. Por exemplo, analise a imagem e diga o que ela significa, ou então sobre artes, enfim. Uma pergunta relacionada àquela imagem. Tá vendo que ao lado desse enunciado tem também o ícone de imagem? É aqui que eu vou adicionar uma imagem relacionada ao enunciado
E aqui ao lado das alternativas, uma imagem relacionada às alternativas, tá certo? Outra pergunta. As perguntas, como já foi dito, não precisam, as perguntas abertas podem ter um gabarito, o Lucas perguntou. Lucas, podem sim, podem ter um gabarito. Mas veja o que acontece. Se eu colocar um gabarito para minhas perguntas abertas, o Google só vai considerar correto, só vai dar a pontuação completa para as perguntas que forem exatamente iguais, com os mesmos caracteres, igual como você colocou aqui, ó. Por exemplo, adicionar uma resposta correta. Se eu disser que é sim, quem responder não, ou então responder sim caixa alta, ou responder de outra forma, o Google não vai considerar como correto. Ele olha a pergunta, ele olha a resposta correta, compara com a do aluno e se der o match, tá pontuação completa. Se não, ele desconsidera. Eu acho que vai te dar mais trabalho. Mas se no caso, para você funciona, se na sua situação vai funcionar isso, então vai ser interessante. Então, eu acredito que as perguntas que foram elencadas para mim no momento já foram respondidas. Eu vou retornar para a minha sala de aula, onde vocês podem ver meus alunos, e aí ver o que foi que eles fizeram nas minhas atividades. Olha, eu postei a minha atividade aqui no mural. Meus alunos já viram, eles já receberam a notificação em casa, no celular. Eles já responderam e a professora aqui vai ver se eles realmente estão interagindo. Quando eu vou nas atividades, eu clico aqui, ó, na que eu postei. E 2 alunos já me entregaram. Perceba que eu tenho 5 alunos em sala. 3 ainda não fizeram, mas 2 já me entregaram. Então, vamos ver quem foi que não me entregou. Vamos ver quem não me entregou. Eu vou clicar aqui, ó, em 3 trabalhos atribuídos. Alberto, Caio e Natália ainda não entregaram as atividades que eu passei. Mas tudo bem, ela tem um prazo de entrega até daqui a 2 dias, né? Mas vejam só, como esse foi um formulário, você não precisa analisar a resposta. Caso você queira, eu vou dizer como. Mas digamos que seus alunos já responderam, olha só o que você vai apertar, está sem nota aqui, ó. Basta clicar em importar notas. Quando você importa a nota que seu aluno tirou lá no formulário, ela vem diretamente para o Google Sala de Aula, ó, automaticamente já foi feita. João acertou, João tirou 2 de 8, Maria Luísa também e Natália também. Natália respondeu depois do que eu importei nota. Então, o dela não está aqui, ó, não está. Eu preciso clicar novamente em importar nota. À medida que outros alunos vão respondendo, importar nota. E agora de Natália foi atualizado. Gente, essas notas estão muito baixas, vamos ver o que aconteceu. Eu vou voltar lá no meu formulário, posso clicar aqui direto. Mas já estava aberto, né? Ó, no meu formulário, vamos ver o que aconteceu com esses meus alunos, não é possível. Aqui em respostas eu vou avaliar como foi esse desempenho, né? Agora nós já temos 6 respostas. Vamos ver. Uma pergunta errada com frequência. Quanto tempo o vidro leva para se decompor? Gente, a gente vai estudar isso de novo. Tem que ser. Vocês estão... Sabe o que aconteceu? Foi essa pontuação aqui, ó, que não foi computada. Eu vou ter que atribuir essa nota para os meus alunos. Aqui em pergunta, no resumo, em pergunta. Lembra aquela pergunta aberta que eu deixei? Como eu não coloquei nenhuma chave de resposta, ele está considerando tudo como incorreta. Então, eu vou precisar avaliar resposta a resposta para dar a nota para o meu aluno. Então, aqui em pergunta, antes nós estávamos na aba resumo, nós vamos para pergunta e eu vou escolher aquela pergunta que foi aberta. Qual parte do vídeo que você mais gostou? Essa pergunta, aqui embaixo eu vou ter todas as alternativas, ó, ou todas as respostas. Qual a parte do vídeo que você mais gostou? Teve um aluno que respondeu a primeira parte, mas ele não recebeu nenhuma nota, porque o formulário não fez isso automaticamente para mim, já que era uma pergunta aberta e eu não disse qual era a resposta correta. Então, eu vou dizer que adorei essa pergunta, ou essa resposta, meu aluno merece 2 pontos. Cliquei aqui no verdinho. Legal, merece 2 pontos. Vídeo muito bom, também merece 2 pontos. O vídeo todo é muito legal. Veja só, eu gostei dessa resposta, mas só para ilustrar para vocês. Eu não preciso dar necessariamente 2 pontos, eu posso dar 1 se eu quiser. Aí nesse caso, ó, clico aqui, digito minha nota e
Agora, minha aluna, ela não tirou a pontuação completa da questão, ela só tirou 1 ponto. Caso minha aluna meus alunos não tenham respondido corretamente, eu posso aqui, ó, zerar essa questão. Incorreto. E a reutilização de vídeos, correto. A partir do momento que você avalia todas as respostas da pergunta aberta, é só salvar. Agora as notas dos seus alunos foram atualizadas. Vamos voltar lá na sala de aula? Como o Alberto e Caio responderam novamente, vejam que quando eu importar as notas novamente, porque elas foram atualizadas, esses números vão mudar. Tá confusa essa mudança de tela para vocês? Desculpa. Olha só, mudou, meus alunos estão indo mais ou menos razoável. Vamos revisar de novo esses tópicos de reciclagem. Gente, percebam que aqui está em rascunho. Ou seja, meus alunos ainda não receberam essa nota. Ela está na minha caderneta. Caso você queira devolver aos seus alunos e dar esse feedback, é só clicar aqui, ó, pelo sala de aula, tá certo? Devolver aos alunos pelo sala de aula. Clicar aqui em todo mundo que entregou e devolver a nota de todos eles. Quando eu devolvo, ainda posso adicionar um comentário que vai enviado para cada um. Mas eu não vou adicionar esse comentário. Corrigido. E devolver para todos eles. Mais um momento para perguntas para a gente finalizar, porque nós vamos fechar em 1 hora de webinar. Vamos lá. Misael perguntou como embaralhar as alternativas no formulário. Boa pergunta, Misael. Voltando aqui para o meu formulário, ainda existe essa opção, tá? Que bom que você perguntou, mas é uma coisa mais avançada. Para evitar essa cópia, quando você clica numa pergunta que é de alternativas, aqui embaixo, ó, tem 3 pontinhos. E também tem uma opção de torná-la obrigatória, que significa, lembra daqueles formulários que a gente responde que tem um asterisco e a gente não consegue enviar se a gente não responde essa questão? É isso daqui. Se você não quiser que seu aluno envie o formulário, envie essa teste sem responder essa questão, torne esta questão obrigatória. E aí, Misael, respondendo sua pergunta, para embaralhar as alternativas, basta clicar nesses 3 pontinhos aqui ao lado, ó, e ordenar opções aleatoriamente. Isso só funciona para as perguntas que tem múltipla escolha e caixa de seleção, tá certo? Então, toda vez que alguém acessar esse formulário, as alternativas vão estar em ordens diferentes, tá certo? Para evitar que alguém olhe para o lado e veja, é a segunda. Mais uma pergunta de vocês. Eu usei um formulário para várias turmas, porém as respostas ficaram misturadas. Como resolver? Veja, você usou um formulário para as mesmas turmas e as respostas ficaram misturadas. Tem várias soluções que podem surgir para essa sua questão. A primeira é fazer uma cópia do seu formulário. E fazer uma cópia do seu formulário e quando você for para a turma que você quer postar o formulário dessa turma. Por exemplo, tópicos de reciclagem do 3º ano. Eu posso botar que esse aqui é do 3º ano A. E aqui eu vou fazer uma cópia desse formulário. Lá em cima, ainda no formulário, tá? Nos 3 pontinhos, eu vou fazer uma cópia do meu formulário. E ao invés de botar tópicos de reciclagem 3º ano A, nós vamos para o 3º ano B. E é este formulário que eu vou adicionar lá na minha tarefa, tá certo? Mas também tem outra solução. Veja só, quando você está aqui no seu formulário que você fez um só para todo mundo, você pode adicionar, neste caso, uma pergunta para que o aluno se identifique enquanto a turma dele. Por exemplo, escolha a sua turma. Lista suspensa. Turma A, B, C ou D. E aí, essas respostas todas, você pode ver aqui no resumo, né? Isso aqui é uma forma mais fácil de você visualizar todos os dados que você recebeu. Mas isso daqui também está registrado em uma planilha. E aí você tem todos esses dados registrados em uma planilha. Depois você pode, nesta planilha, separar quem foi da turma A, quem foi da turma B, quem foi da turma C que respondeu na planilha, tá? Eu não vou entrar
na planilha, neste momento, a gente pode marcar um novo momento para falar sobre tópicos avançados de Google Formulários, mas para acessar essa planilha, na aba de respostas lá no formulário, você vai clicar neste ícone verdinho aqui, ó, criar planilha, e essa planilha ela vai sendo automaticamente, vai sendo atualizada à medida que novas respostas chegam, tá? Você não precisa ficar criando novas planilhas, a mesma planilha, ela é atualizada. Então aqui, ó, em escolha a sua turma, você iria ver quem foi da turma A, da turma B, da turma C. Beleza, eu vou fechar essa aba para não carregar minha internet. Essa também. Próxima pergunta. Só isso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu me estendi mais do que eu havia planejado, mas eu acho que tem sido bem proveitoso esses momentos com vocês. Eu vou estar à disposição também nos próximos webinars para que a gente possa conversar. E para vocês que estavam esperando por este momento, para que vocês ganhem o seu certificado, é agora, certo? Então acessem aí gg.gg/avaliawebinar. E aí você vai responder esse formulário bem rapidinho. E lá no final, se você ainda é uma escola que não usa Google, mas quer usar, informa a gente que a gente entra em contato. Se você quer mais informações sobre isso que a gente estava conversando, sobre outros complementos, também informa lá que a gente vai adaptando, vai criando novos momentos de webinar. E último pedido, né? Eu vou dar último pedido agora, deixa eu me ajeitar até para isso. Se inscreve no nosso canal, vai! Se inscreve no nosso canal e curte o vídeo da gente. Para todo mundo já viu aí, deixa eu adicionar aqui esse link para vocês. Avalia webinar. Pronto. E é isso, fico muito feliz com a participação de todos. Essa frase do Nelson Mandela pode orientar um pouco o que nós temos feito, né? Nesses momentos de crise, vocês têm procurado se capacitar justamente porque nós entendemos o poder da educação e nós não podemos abrir mão disso. Então, deixo vocês aí com o link para a avaliação e foi um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau.